Riram quando ela passou com o carrinho entre as mesas. Sussurraram quando ela se abaixou para limpar o mármore. Mas foi quando ela parou de limpar e agiu que o homem mais poderoso do salão parou também e não tirou mais os olhos dela. Letícia sabia o peso de um lugar antes mesmo de entrar nele. Era algo que ela havia desenvolvido ao longo de anos de trabalho. Não uma intuição mística, não um sexto sentido de novela, mas uma leitura precisa e acumulada de ambientes. A temperatura do ar, o tipo de piso, a altura do teto, o silêncio específico que existia nos salões de luxo antes dos convidados chegarem. Aquele silêncio que não era vazio, mas expectativa condensada, pressão social prestes a se materializar em vestidos e perfumes e hierarquias invisíveis. O grande salão do Hotel Imperial tinha sua própria qualidade de expectativa, e naquela noite, enquanto Letícia aplicava o spray de limpeza no mármore branco e polido do corredor de entrada, ela a sentiu com uma clareza quase física. Era como quando o céu muda antes da chuva. Ninguém vê nada ainda, mas tudo no ar avisa. Uma noite diferente. Ela não precisava dos detalhes para saber. Não precisava dos arranjos de flores brancas e douradas que haviam chegado cedo pela manhã em caixas refrigeradas, nem das toalhas de linho com bordado feito à mão que ela ajudara a estender sobre as mesas. Não precisava do painel eletrônico da recepção com o nome do evento em dourado sobre fundo escuro, nem dos comentários abafados entre os garçons mais jovens enquanto abriam as garrafas reservadas para a mesa principal. Ela sabia antes de tudo isso. Uma noite assim pedia que as pessoas como ela fossem ainda mais invisíveis do que o habitual. Conceição apareceu ao seu lado, com uma prancheta de alumínio e expressão de quem já resolveu na cabeça o que vai fazer nas próximas 4 horas e está apenas comunicando. Supervisora de limpeza, há mais de uma dezena de anos no Hotel Imperial, Conceição tinha o talento específico de transmitir urgência sem jamais elevar a voz acima de certo tom. Era uma qualidade que Letícia admirava, a economia de volume como sinal de autoridade real. Convidados chegam em 1 hora, ela disse sem preâmbulo. Você e Márcia na entrada principal até às 20 horas. Depois você passa para o salão de jantar e fica nas laterais, longe das mesas centrais. Sai assim que a banda começar. Entendido? Letícia. Conceição baixou a prancheta 1 centímetro, o equivalente nela a uma pausa dramática. Essa noite é grande. A família Vasconcelos tem muita influência aqui. E o convidado principal é considerável. A margem para qualquer tipo de problema é 0. Não vou criar nenhum problema. Eu sei que não vai. Conceição já tinha retomado a posição da prancheta. Estou dizendo para que você saiba o que esperar dos outros. Letícia assentiu e voltou para o mármore. Ela conhecia aquele piso melhor do que a maioria dos convidados jamais conheceria. Sabia da rachadura minúscula perto da segunda coluna à direita, coberta com um mastique da mesma cor, imperceptível para quem não soubesse procurar. Sabia que o lustre central projetava uma sombra imperceptível sobre o lado leste do salão até determinado horário da noite, quando o ângulo da iluminação artificial compensava. Sabia que o mármore retinha calor diferente embaixo das mesas próximas às janelas, e que isso complicava a limpeza no final do turno, quando o aquecimento do ambiente começava a ceder. Ela conhecia aquele lugar de joelhos, literalmente. E havia uma dignidade específica nesse tipo de conhecimento, uma que a maioria das pessoas naquele hotel jamais precisaria reconhecer, mas que existia independentemente do reconhecimento. 1 hora depois, o grande salão havia se transformado. A iluminação de trabalho, fria, bruta, funcional, dera lugar aos lustres no máximo da intensidade, ao amarelo quente das velas nos aparadores laterais, ao brilho direcionado das arandelas sobre os detalhes dourados das paredes. As mesas postas com a precisão de quem trabalhou horas num detalhe de 2 centímetros. Os arranjos florais nos vasos de cristal que Letícia havia reposicionado 3 vezes, seguindo as instruções do coordenador do evento. O Grand Salão do Hotel Imperial era, naquelas condições, de tirar o fôlego. Letícia parou 1 segundo na entrada do corredor de serviço para olhá-lo. Só 1 segundo. Depois voltou os olhos para o carrinho de limpeza e o posicionou onde Conceição havia determinado. Havia beleza naquele lugar que ela conseguia ver perfeitamente bem.
Isso nunca havia sido o problema. Os primeiros convidados chegaram da forma como chegam sempre, pequenos grupos, um pouco antes do horário indicado, com o ar de quem precisa estabelecer presença antes da maioria. Trajes escuros, joias discretas, a elegância específica de quem não precisa anunciar nada, porque tudo já foi anunciado décadas antes por outros. Letícia os viu chegar pela visão periférica de quem aprendeu a não olhar diretamente. Observação de bordas, plenamente eficiente. Isabela Vasconcelos entrou às 20h32. Letícia notou o horário pelo relógio da recepção e entrou da forma como certas pessoas entram em certos lugares, como se o espaço ao redor dela se reorganizasse para acomodá-la, uma rearranjo que não era físico, mas que todo mundo sentia. O vestido era branco. Não o branco simples de qualquer tecido, mas um branco estruturado, arquitetado, com bordados sutis no decote que capturavam a luz dos lustres e a devolviam em fragmentos finos. O cabelo escuro preso numa torção baixa que parecia ter acontecido por acaso, o que significava que não havia acontecido por acaso. Isabela Vasconcelos tinha a beleza específica de quem sempre soube que era bela. Não a insegurança disfarçada de confiança, mas a certeza tranquila e ligeiramente entediada de quem nunca precisou conquistar atenção, porque a atenção sempre chegou antes dela. Atrás dela, Mônica entrou de borgonha escuro com os ombros descobertos e um brinco longo que balançava com cada passo. Mônica ocupava o espaço com uma agitação social contida, o tipo de pessoa que nunca está completamente parada, que processa a sala em tempo real e reajusta a abordagem enquanto sorri. Helena chegou separada, de prateado com lantejoulas que mandavam reflexos ao redor a cada movimento, com a pose estudada de quem quer ser observada sendo entediada, um efeito que requeria mais esforço do que aparentava. As três preencheram o salão de uma forma que Letícia só conseguia descrever como pressão, uma mudança no peso do ar. Letícia recuou 2 passos para mais perto da parede, instintivamente. No centro do salão, Eduardo Vasconcelos recebia cumprimentos com a solidez de quem construiu uma fortuna ao longo de décadas e não tem mais nada a provar para ninguém. Ao lado, a esposa, discreta em azul marinho, com o sorriso de quem sabe exatamente como funciona cada momento desses eventos e prefere continuar sabendo sem que ninguém perceba. Um irmão mais jovem de Isabela circulava com a soltura de quem ainda está aprendendo o roteiro. Isabela cruzou o salão em direção ao pai, e no caminho passou a menos de 1 metro de onde Letícia estava com o carrinho. Não houve contato. Não houve incidente. O que houve foi a ausência completa de reconhecimento. A invisibilidade que Letícia conhecia tão bem que já não a machucava da mesma forma que antes. Isabela passou por ela como se passasse por uma coluna de mármore, um elemento do ambiente, parte da mobília necessária ao cenário. Só que então Isabela parou. Virou-se levemente, sem olhar diretamente para Letícia, mas claramente endereçando o espaço onde ela estava. Você poderia manter o carrinho mais próximo das paredes? Os convidados estão chegando. A voz era educada, completamente neutra, da mesma forma que se ajusta à posição de um vaso. Sim, senhora, Letícia disse. Isabela já estava caminhando novamente. Do outro lado do salão, Conceição havia observado a cena sem expressão. Quando seus olhos encontraram os de Letícia, a mensagem foi silenciosa e precisa. Não vale a pena. Letícia sabia disso. Sempre soubera. Ela reposicionou o carrinho e continuou trabalhando. O Sheikh Khalid Al-Rashid chegou 40 minutos depois do horário indicado, sem aviso prévio e sem desculpa, acompanhado por 2 assessores que o precediam com a discrição específica de quem abre espaço sem criar alarde. O maitre recebeu o grupo com a formalidade certa, não servilidade, mas atenção total à diferença entre os dois perceptível para quem sabia onde procurar. O salão não parou, mas desacelerou. Era uma desaceleração sutil. A conversa não cessou. A música continuou. Os garçons prosseguiram com as bandejas. Mas havia uma mudança de ritmo no ambiente, como quando se muda o andamento numa peça orquestral. Quase imperceptível, mas absolutamente presente para quem estava prestando atenção. Letícia estava posicionada perto da entrada leste do salão de jantar, com um pano de microfibra na mão, quando sentiu a mudança.
Levantou os olhos, não por curiosidade, mas pelo instinto desenvolvido de quem precisa mapear o que acontece ao redor para não atrapalhar nada. O homem que entrou era alto, de terno negro sobre o keffieh branco, com a postura de alguém que nunca precisou se fazer maior do que era, porque o tamanho já estava dado por alguma outra coisa que não tinha a ver com estatura física. Ele olhou para o salão com a observação tranquila e ligeiramente distante de quem avalia, não de quem se impressiona. Como se o salão, com toda a sua riqueza e preparação e expectativa, fosse uma informação a ser processada, não um espetáculo a ser admirado. Letícia devolveu o olhar ao pano de microfibra. E então sentiu, não viu, mas sentiu, que o campo visual dele havia varrido o salão e pousado brevemente no espaço onde ela estava. Ela não ergueu os olhos para confirmar. Não era o tipo de coisa que se confirma. Dobrou o pano ao meio e virou-se para o carrinho. No corredor lateral, um dos garçons murmurou algo para o colega. Letícia não precisou ouvir para entender. Naquela noite, o grande salão do Hotel Imperial ia ser mais complicado do que o habitual. Ela empurrou o carrinho em direção à parede e recomeçou a trabalhar. Havia naquele gesto de empurrar o carrinho em direção à parede um gesto que ela fazia dezenas de vezes por noite sem pensar, algo que ela havia aprendido a não nomear diretamente. Não era resignação, porque resignação implica que houve uma luta e ela cedeu. Era algo mais antigo e mais preciso. A habilidade de existir completamente dentro de uma situação sem deixar que a situação entrasse completamente nela. Uma separação interna que permitia que ela funcionasse, que ela recolhesse os copos certos, evitasse os convidados certos, estivesse no lugar certo na hora certa, executasse o trabalho com a excelência silenciosa que Conceição exigia e que ela mesma exigia de si mesma muito antes que qualquer supervisor o fizesse. Que ela abrisse os olhos às 5:30 da manhã, besuntasse a torrada com manteiga para Sofia, arrumasse o cabelo encaracolado da filha com os elásticos cor-de-rosa que ficavam na gaveta do banheiro e chegasse ao hotel pontualmente a cada plantão, como se cada noite fosse a primeira e merecesse o mesmo cuidado. Era assim que as coisas funcionavam. Era assim que ela funcionava. O grande salão ao redor dela vibrava com a antecipação de 100 pessoas que estavam prestes a começar uma noite de que se lembrariam. Letícia empurrou o carrinho 2 centímetros para a esquerda, ajustou a posição do frasco de spray e começou a trabalhar a próxima superfície. O jantar se organizou em torno de 3 eixos. O primeiro era Eduardo Vasconcelos, que presidia a mesa principal com a solidez de quem não precisa performar poder, porque já o exerceu o suficiente para saber que performance e poder raramente andam juntos. O segundo era o Sheikh Khalid, posicionado à sua direita por protocolo e pelo peso específico do convite. Um convidado de honra que o próprio salão parecia orbitar sem que ninguém tivesse decidido isso conscientemente. O terceiro era o espaço entre esses 2 pontos, onde as outras 40 e tantas pessoas do evento negociavam invisibilidades e visibilidades com a habilidade adquirida de quem passou a vida social em lugares assim. Isabela sabia navegar aquele espaço melhor do que qualquer outra pessoa naquele salão. Letícia observou a navegação com a visão periférica de quem passou anos lendo ambientes como condição de sobrevivência profissional. Isabela tinha o dom raro de parecer espontânea em movimentos completamente planejados. Sua trajetória ao redor do salão durante o coquetel pré-jantar foi uma obra de engenharia social invisível. Ela cumprimentou os convidados certos na ordem certa, disse as coisas certas, riu na hora certa, fez as pausas certas, e em cada pausa o olhar ia brevemente para o lugar certo. O lugar certo era sempre onde estava Khalid. Ele, por sua vez, movia-se pouco. Aceitava cumprimentos com cortesia constante e uniforme. A mesma atenção para o assessor mais júnior e para o anfitrião principal. O que era, Letícia percebia, uma forma sofisticada de não revelar nada. Conversava brevemente, não iniciava, e havia em seus olhos, quando ela ouvia de relance, algo que ela reconhecia, a observação tranquila de quem está em permanente modo de coleta de informação. Era o que ela também fazia, em circunstâncias completamente diferentes, e pelo carrinho inteiro ao lado. Conceição cruzou o salão e parou ao seu lado por 3 segundos,
Não mais que isso. Tudo certo? Sim. Fique perto da saída leste depois do segundo prato. Tem reposição de copos no corredor B se precisar. Certo. Conceição já havia ido embora antes que qualquer convidado próximo pudesse notar a conversa. Era uma habilidade que ela tinha, entrar e sair de qualquer espaço sem deixar rastro de presença, além do que era necessário. Letícia continuou. O salão continuou ao redor dela. Mônica se aproximou de Isabela durante um momento em que Khalid estava engajado em conversa com Eduardo Vasconcelos. Uma janela que as duas reconheceram simultaneamente. Letícia viu isso pela forma como seus ombros se voltaram um para o outro. As duas trocaram palavras rápidas com os sorrisos mantidos, a linguagem corporal fechada para o exterior, aberta apenas para a cumplicidade de quem compartilha objetivo. Helena as encontrou alguns instantes depois, chegando pela direita, com o cuidado de quem sabe que toda entrada é, na prática, uma segunda impressão. Letícia estava a 4 metros delas, recolhendo copos de champanhe abandonados num aparador próximo. Você notou que ele mal abriu o jogo com ninguém? Helena disse em voz baixa, mas não tão baixa quanto imaginava. 1 hora desde que chegou. Conversou com Eduardo, com o embaixador, e ficou observando o resto. Ele está avaliando, Isabela respondeu, com o tom suave de quem acredita ter chegado a uma conclusão que as outras ainda não alcançaram. É o tipo de homem que observa antes de decidir qualquer coisa. Ou é simplesmente fechado, Mônica disse, ajustando o brinco com um gesto automático. Não é fechado. É criterioso. Isabela apertou levemente a alça da bolsa. São coisas diferentes. Letícia terminou de recolher os copos e se afastou sem que nenhuma das três desviasse os olhos do centro do salão. O jantar começou. A música baixou de intensidade, o piano solo dando lugar ao murmúrio das conversas e ao tilintar discreto dos talheres. Os garçons se moviam com a precisão treinada de quem aprendeu a ser invisível de uma forma diferente da de Letícia, pela farda, pelo movimento cadenciado, pela forma de se inclinar ao servir. Havia uma arte naquilo que ela nunca havia negado. Letícia trabalhou as laterais do salão com a eficiência de anos. Um passo aqui, uma retirada ali, sempre no intervalo certo entre os movimentos dos garçons, sempre fora do campo visual central. Os pés já doíam levemente. Eram as primeiras 3 horas de plantão. Mas era uma dor familiar, gerenciável, do tipo que você aprende a não ouvir enquanto ainda há trabalho a fazer. Entre o segundo e o terceiro prato, aconteceu. Mônica estava posicionada numa mesa adjacente à mesa principal, num ângulo que lhe permitia participar da conversa maior quando convidada, mas também recuar para o seu próprio grupo quando necessário. Era uma posição escolhida, não aleatória. Letícia anotara se instalar ali com um copo na mão e o olhar calibrado. O que veio a seguir aconteceu num espaço de 2 segundos. Mônica ergueu a taça de vinho com um gesto que parecia casual. A mão levantando, o pulso inclinando levemente, e a taça oscilou. Não caiu. Oscilou e, no reequilíbrio, uma quantidade precisa de vinho tinto descreveu um arco baixo e atingiu a borda da toalha antes de alcançar o piso de mármore, a menos de 1 metro de onde Letícia estava. O impacto foi pequeno, o som quase nenhum. A expressão de Mônica foi grande. "Oh!", ela disse, com a entonação de quem acaba de testemunhar algo completamente fora do esperado. Olhou ao redor, para os convidados da sua mesa, para o garçom a 2 metros, para o espaço em geral, sem olhar para Letícia, como se Letícia não existisse até que existisse, como se o problema fosse lançado ao ambiente e o ambiente simplesmente o resolvesse. Alguém poderia... Ela gesticulou vagamente em direção à mancha. Letícia já estava se movendo. Tirou o pano e o frasco da lateral do carrinho, ajoelhou-se e começou a trabalhar com a eficiência de quem conhece cada variável daquele tipo de mancha. Vinho tinto no mármore branco exige velocidade, e o produto certo e a pressão certa, ela sabia os 3. Enquanto trabalhava, ouvia a conversa que continuava acima de sua cabeça, ao nível dos joelhos de quem estava de pé. "Esse vinho é excepcional", Mônica disse a alguém à sua esquerda. Letícia não viu quem, de onde estava. "Eduardo tem um gosto impecável para isso." "Concordo." A voz do outro era masculina, adulta, sem identificação clara para Letícia.
Pena que o chão vai ficar com uma lembrança mais tempo do que o paladar. Helena disse isso de algum ponto próximo, e havia uma risada leve que se seguiu. Pequena, social, do tipo que existe para preencher espaço. Letícia terminou de limpar. Levantou-se. Recolheu o material para o carrinho. Mônica e Helena tinham os olhos em outro lugar. Nenhuma das duas olhou para ela. A 2 metros, o Sheik Khalid, que Letícia havia notado se aproximar da área durante a limpeza, em conversa com um convidado, também não olhou na direção do carrinho. Mas havia uma pausa no seu ritmo de resposta que Letícia, de bordas, registrou sem nomear. Ela se afastou. Helena fez o comentário durante o 3º prato, enquanto Letícia atravessava o espaço entre 2 mesas com o carrinho. Esse hotel tem um serviço absolutamente imperceptível, ela disse para o convidado ao seu lado, com a entonação de quem comenta sobre decoração. Você nem percebe que elas estão aqui. É como se as coisas simplesmente se organizassem sozinhas. O convidado sorriu vagamente. Helena pegou o copo. Letícia continuou pelo corredor entre as mesas, sem alterar o passo. Havia naquela frase 2 coisas ao mesmo tempo. Um elogio à eficiência do serviço e uma erradicação das pessoas que o executavam. Letícia sabia distinguir as duas. Havia aprendido cedo que é possível ser elogiado e apagado na mesma frase, e que as 2 coisas juntas são mais difíceis de receber do que qualquer crítica direta. Ela pensou em Sofia, enquanto recolhia as taças do aparador perto da janela. A filha tinha, naquele momento, certamente dormido. Era tarde, e a avó de Letícia tinha regras claras sobre horário. Sofia tinha o cabelo encaracolado e a teimosia calma do pai que havia saído da vida das duas, com uma gentileza que na época parecera considerada e só mais tarde Letícia entendeu que era também covardia. Sofia desenhava girafas. Só girafas. Havia um caderno inteiro de girafas em cima da mesa da cozinha da avó, cada uma com a proporção ligeiramente errada e perfeitamente reconhecível. Letícia pensou naquele caderno com a precisão de quem usa uma âncora. Havia razões concretas para estar naquele salão naquela noite, razões com nome próprio e cabelo encaracolado. Ela não precisava que aquela sala a reconhecesse como pessoa para continuar funcionando dentro dela. Precisava do contra-cheque no final do mês, do plano de saúde que cobria a consulta de Sofia, da certeza de que havia mantido o emprego mais um dia. O resto era contexto. Ela reposicionou o carrinho e varreu os olhos pelo salão com o profissionalismo de quem verifica o estado geral do ambiente. Foi então que viu seu Ernesto. Estava sentado perto da parede oeste, num ângulo que a geometria do salão tornava fácil ignorar. Longe das mesas centrais, ligeiramente afastado do grupo mais próximo, a cadeira posicionada de forma que sugeria que ele havia se retirado da conversa geral por cansaço ou por escolha. Um homem de cabelos completamente brancos, terno escuro de tecido fino, com o tipo de rosto que carregava décadas de decisões sérias nas rugas ao redor dos olhos. Convidado da família, claramente, tinha a familiaridade de quem conhecia Eduardo Vasconcelos há muito mais tempo do que a maioria das pessoas naquele salão. Mas havia algo errado. Letícia não conseguiu identificar o exato momento em que percebeu. Foi uma soma de detalhes processados antes que ela pudesse nomeá-los. O suor na têmpora que o ar-condicionado regulado daquele salão não justificava. A mão direita pousada sobre o peito com uma pressão levemente excessiva, o tipo de gesto involuntário que as pessoas fazem quando algo interno está exigindo mais atenção do que o ambiente externo. A palidez específica de quem tem o sangue fazendo coisas que não deveria. Ela ficou imóvel por um segundo, avaliando. Seu Ernesto alcançou o copo de água na mesa à sua esquerda. A mão tremia. Não de forma dramática. O tremor era pequeno, quase imperceptível, do tipo que a maioria das pessoas ao redor não teria notado, mesmo se tivesse olhado. O copo oscilou. Oscilou uma vez, 2, e caiu. O estilhaço no mármore foi limpo e seco. Copo de cristal bom, chão duro, som inequívoco, mas não alto. Cacos e água espalhados num raio de meio metro. Cabeças se viraram ao redor. Por 2, 3, 4 segundos, houve um desvio na atenção geral. Olhares, o reflexo social de verificar de onde veio o barulho. Depois, o salão voltou a girar. Letícia já havia largado o pano de microfibra e estava se movendo em direção a seu Ernesto.
Havia naquele momento uma geometria de atenção no salão que Letícia processou automaticamente enquanto se movia. Isabela estava perto da mesa principal, de costas para a parede oeste. Mônica conversava com 2 convidados a 6 metros à esquerda. Helena estava próxima do aparador do lado oposto do salão, a taça na mão, o olhar viajando em direção a Khalid, que estava posicionado perto das janelas em conversação com o embaixador. Nenhum dos 4 havia visto ainda, ou talvez tivessem visto e decidido, num fração de segundo, que não era com eles. Que o movimento de queda não alcançara o limiar de urgência que justificava a interrupção de conversa, reposicionamento, risco de chamar atenção para si próprio por uma razão equivocada. Essas decisões acontecem mais rápido do que a consciência registra. Letícia entendia isso sem julgamento. Ela simplesmente chegou primeiro. O caminho até seu Ernesto levou talvez 12 segundos. Ela o percorreu sem correr. Correr criaria cena, chamaria a atenção do tipo errado. Poderia piorar a situação se o homem já estava se sentindo observado demais. Ela caminhou com o passo rápido e regular de quem tem um destino claro, o carrinho deixado 3 metros atrás porque havia chegado o momento em que o carrinho não importava. Enquanto caminhava, ela avaliou o que havia visto. A posição da mão, a cor do rosto, a qualidade do tremor. Não era formação profissional na área médica, era observação acumulada. Ela havia trabalhado em hotéis por anos suficientes para ter visto variações daquele conjunto de sinais. Sabia distinguir o susto de queda do que era diferente disso. Isso era diferente. Ela chegou ao lado da cadeira de seu Ernesto e se abaixou para a altura dele antes de dizer qualquer coisa. A posição importava, não se aproximar de cima, não criar diferença de altura que pudesse aumentar desconforto. Ela havia aprendido isso de uma forma que não conseguiria nomear como aprendizado, mas que estava lá. Senhor, ela disse, mantendo a voz no volume de uma conversa normal. O senhor está bem? Seu Ernesto olhou para ela com os olhos de alguém que está usando toda a concentração disponível para manter a aparência de compostura. Havia naquele olhar, Letícia ouviu claramente, um misto de desconforto físico e o instinto de minimizar, de não causar problema, de não ser aquele que estraga a noite de ninguém. Estou... Ele começou. Não terminou. E naquele espaço incompleto entre o começo e o que não vinha, Letícia tomou a decisão que o momento exigia. Ela afrouxou o nó da gravata de seu Ernesto com 2 movimentos precisos e abriu o primeiro botão do colarinho. Não pediu licença. Não havia tempo para isso. E havia coisas que precisam acontecer antes que a conversa sobre elas possa acontecer. O colarinho estava comprimindo a circulação de uma forma que qualquer pessoa com olhos poderia ver. A marca avermelhada abaixo da orelha, a linha do pescoço tenso demais para a posição do corpo. Respira devagar, ela disse, com a voz no mesmo tom de quem faz uma observação útil, não de quem está com medo, não de quem está incerta. O senhor não está sozinho. A ajuda já está vindo. A última parte era uma promessa que ela ainda não havia cumprido, mas que cumpriria em segundos. Primeiro a âncora, depois a ação. Com a mão esquerda mantida sobre o ombro de seu Ernesto, não como restrição, mas como presença física, um ponto de contato que o corpo de alguém que não está bem reconhece e responde a... Ela ergueu a mão direita e fez um sinal para o segurança posicionado na entrada do corredor leste. 2 acenos precisos, lentos o suficiente para serem vistos, sem urgência suficiente para criar alarme nos convidados próximos. O segurança cruzou o olhar com ela, avaliou a situação num segundo, tocou o fone no ouvido. Ao redor do salão, a maior parte da noite continuou. Havia numa distância de 4 mesas, um agrupamento de convidados que havia notado o copo quebrado, e que agora, ao ver Letícia abaixada ao lado de seu Ernesto, registrava uma segunda informação, sem ainda decidir o que fazer com ela. O instinto coletivo de espaços sociais fechados é aguardar para ver como o ambiente processa antes de reagir individualmente. Letícia contava com isso. Khalid estava de pé perto das janelas laterais. Ela não havia confirmado isso com um olhar direto, mas sabia pela última posição que havia registrado e pela ausência de movimento novo no campo periférico que ele estava no mesmo lugar, ouvindo o embaixador, ou não ouvindo,
O que ela sabia é que o campo de atenção dele havia mudado. Sabia isso da mesma forma que se sabe quando alguém começa a olhar para você mesmo antes de você olhar para eles. Uma variação no espaço, não na visão. Ela não se importou com isso no momento. Havia coisas mais urgentes. Minha pressão, seu Ernesto disse, a voz baixa e um pouco envergonhada. Eu sabia que estava alta hoje. Eu sabia, e vim mesmo assim. O senhor fez bem em vir, Letícia disse. E vai ficar bem. Ela disse isso com a convicção de quem acredita no que diz, não de quem oferece palavras de conforto automático. Havia uma diferença, e as pessoas em situações assim conseguem distinguir, mesmo quando estão passando mal. Seu Ernesto assentiu minimamente. Os olhos estavam melhores, menos vidrados, mais presentes. Isabela apareceu. Letícia sentiu a aproximação antes de ver, o deslocamento de ar, os passos medidos com a precisão de quem não quer parecer apressada. Isabela chegou ao lado deles com a compostura de quem gerencia percepções como profissão, e a primeira coisa que ela fez foi olhar ao redor, para os convidados próximos, para o grau de visibilidade da situação, antes de olhar para seu Ernesto. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz modulada para transmitir preocupação sem perturbação. Seu Ernesto não está se sentindo bem, Letícia respondeu, mantendo a mão no ombro do homem. Equipe médica já está sendo acionada. Deus. Isabela pressionou uma mão contra o decote do vestido branco com o gesto de quem processa uma informação desconfortável. Olhou para seu Ernesto, para Letícia, para o espaço ao redor. Isso vai... As pessoas vão notar. Letícia não respondeu. Seu Ernesto havia fechado os olhos por um instante e ela apertou levemente o ombro dele. Senhor, continue aqui comigo. Ele abriu os olhos. Fez que sim com a cabeça. Um movimento pequeno, deliberado, do tipo que custa esforço, mas é feito mesmo assim. Isabela recuou 2 passos. O recuo tinha uma decisão dentro dele. Letícia o registrou sem julgamento. Era o instinto de quem aprendeu que a forma como uma situação parece tem quase tanto peso quanto a situação em si. Isabela estava gerenciando. Era o que ela sabia fazer melhor, e havia uma lógica nisso. Acontece que no momento entre a decisão de gerenciar e o gerenciamento propriamente dito, seu Ernesto precisava de algo diferente. Letícia ficou onde estava. Mônica havia se aproximado de Helena quando o copo quebrou, e as duas estavam agora numa distância de observação confortável, perto o suficiente para saber o que estava acontecendo, longe o suficiente para não serem associadas ao problema. Mônica disse algo baixinho. Helena respondeu com a expressão de quem concorda. Os 2 olhares foram brevemente para Khalid. O Sheik Khalid não estava olhando para elas. Letícia soube disso não porque o observou, mas porque o observar dele havia chegado até ela de uma forma que não tinha nome, mas tinha peso. A atenção de alguém que realmente olha tem uma qualidade diferente do olhar social de superfície. É mais lenta, mais completa, como uma luz que ilumina os ângulos em vez de apenas a face frontal. Ela ignorou isso. Havia um homem passando mal na cadeira à sua frente. A equipe de emergência do hotel chegou em 4 minutos pelo corredor de serviço lateral. 3 pessoas treinadas com o kit adequado, a entrada discreta que o protocolo exigia. O gerente de turno os acompanhava a 2 passos de distância. Letícia ficou onde estava até o primeiro socorrista se posicionar ao lado de seu Ernesto. Só então se levantou, devagar para não criar desequilíbrio, e deu espaço. Recuou 1 passo, depois mais 1. A mão de seu Ernesto encontrou o seu pulso antes que ela pudesse se afastar completamente. Não foi um gesto dramático. Foi apenas uma mão fechando ao redor de um pulso. Os dedos finos e frios, a pressão pequena, mas deliberada. Obrigado, ele disse. A voz tinha a textura de quem precisou reunir esforço considerável para produzir uma única palavra, e havia nela uma dignidade que nenhum esforço conseguia esconder. Minha filha. Letícia ficou parada por 1 segundo. Sentiu a pressão dos dedos dele. Apertou a mão dele uma vez, um contato brevíssimo, completo, e soltou. O senhor vai ficar bem, ela disse, e se virou para o carrinho. Não conseguiu evitar o tremor que percorreu o ombro esquerdo quando girou de costas para a cena. Era o tipo de tremor que vem depois da ação, depois da concentração alta,
quando o corpo começa a cobrar o que o instante não deu tempo de sentir. Um tremor que não era fraqueza, mas era a prova de que a intensidade havia sido real. Letícia respirou pelo nariz uma vez, contou, soltou pelo canto da boca. Agarrou a alça do carrinho. Isabela estava a 2 metros. A abordagem foi suave, a voz cuidadosamente modulada. O tom, o de quem faz uma observação razoável sobre uma questão de gestão operacional. Eu sei que você estava tentando ajudar, Isabela disse. E isso é apreciado de verdade. Uma pausa pequena, calibrada. Mas situações como essa têm um protocolo. Existe pessoal designado para esse tipo de ocorrência. E quando funcionários agem fora do protocolo, mesmo bem intencionados, o risco é assustar os outros convidados. Criar uma sensação de desordem que não precisa existir. Outra pausa. Você entende? A última frase não era uma pergunta. Letícia manteve os olhos no carrinho. Não na Isabela, não no salão, não nos convidados que ainda havia por perto. No carrinho. Sim, senhora. Ótimo. Isabela ajustou algo no punho do vestido, o gesto de quem encerra um assunto. Muito obrigada pela compreensão. E se afastou com a mesma cadência com que havia chegado. Letícia ficou parada por um momento. Apenas um momento, não mais que isso. Com as mãos na alça do carrinho e o salão continuando ao redor dela, com a música e o brilho e o perfume acumulado de uma noite que para a maioria das pessoas ainda estava indo muito bem. Então se lembrou de onde Khalid estava. Não porque isso importasse para o que havia acontecido, mas porque havia no silêncio posterior às palavras de Isabela uma qualidade diferente no espaço ao seu redor e qualidades diferentes no espaço ao redor de Letícia. Naquela noite, tinham uma fonte. Ela não olhou para confirmar. Empurrou o carrinho em direção ao corredor de serviço e saiu do salão. O corredor de serviço era tudo o que o grande salão não era. Fluorescente, de linóleo cinza, com o cheiro de detergente e o barulho abafado das cozinhas ao fundo. Havia 2 sacos de lixo encostados na parede. Um carrinho diferente do dela, com rodinhas que rangiam. A lista de verificação de materiais pregada no quadro de cortiça, com alfinetes enferrujados. Não havia ninguém naquele trecho do corredor. Letícia encostou as costas na parede fria. Fechou os olhos. Por debaixo da porta ao fundo do corredor, chegava o som abafado da música do salão. Uma peça de piano lenta, quase irreconhecível naquela distância e através daquelas paredes, como ouvir algo de dentro de outro universo. Ela ficou assim por talvez meio minuto. Não era tempo suficiente para recompor nada de verdade. Era apenas o tempo suficiente para existir sem ter que ser invisível. Para deixar que o peso do que havia acontecido, o peso de seu Ernesto, o peso das palavras de Isabela, o peso de ter sido simultaneamente necessária e apagada pelo mesmo evento, tivesse um lugar onde pousar. Pensou em Sofia, no caderno de girafas, no jeito que a filha segurava o lápis com o punho inteiro, diferente de qualquer coisa que lhe haviam ensinado, mas completamente eficiente da forma que as crianças encontram seus próprios caminhos quando ninguém está por ali dizendo que estão fazendo errado. Pensou nos dedos de seu Ernesto ao redor do seu pulso. Pensou em obrigado, minha filha. Não pensou em protocolos. Não pensou em Isabela. Não pensou no mármore polido, nem no vestido branco, nem no perfume caro que deixara um rastro no ar por onde a mulher havia passado. Ela abriu os olhos quando ouviu o passo familiar dobrar a esquina. Conceição chegou com 2 sacos de lixo na mão e parou ao ver Letícia encostada na parede. Avaliou a situação em menos de 1 segundo, a postura, a expressão, o contexto, e colocou os sacos no chão com um movimento calmo. Ficou quieta por um momento. Era uma qualidade de Conceição que Letícia havia levado anos para apreciar plenamente. O silêncio como espaço oferecido, não como ausência. Eu vi, Conceição disse finalmente, a voz baixa, sem dramatismo. Do outro lado do salão. Vi tudo desde o copo quebrado. Letícia olhou para ela. Isabela disse que eu deveria ter aguardado o protocolo. Isabela nunca precisou decidir em 4 segundos se alguém precisa de ajuda de verdade. Conceição pegou os sacos do chão. Você fez o que tinha que ser feito. E recebi uma observação por isso. Não foi uma observação. Conceição ajustou os sacos numa mão, a prancheta na outra, com a economia de movimentos de quem tem muitas coisas nas mãos
e aprendeu a manejar todas. Foi ela te lembrando que você não deveria existir para além da função. Uma pausa pequena. E você existindo da forma que você existe, sendo a única razão pela qual aquele homem não caiu no chão. Ela olhou para Letícia com a clareza específica de quem viu muita coisa em muitos anos de corredor de hotel. São duas coisas completamente diferentes. Letícia ficou em silêncio. 2 minutos. Conceição disse, com a pragmaticidade de quem gerencia tempo e sentimentos com a mesma atenção. Depois preciso de você na entrada do corredor B. Sim. Conceição foi embora pelo corredor. Os sacos balançavam na mão. O rango das rodinhas do outro carrinho chegou e foi. Letícia ficou sozinha por mais um momento. Endireitou os ombros, agarrou o carrinho, voltou ao salão. Mas antes de entrar no salão, ela parou. Havia algo que precisava ser feito antes que o movimento contínuo do trabalho varresse tudo de volta para o plano de fundo, onde as coisas que não se processa completamente ficam esperando. Ela ficou ali, na soleira entre o corredor de serviço e a lateral do salão, e deixou que os últimos 40 minutos existissem completamente por um segundo. O copo quebrando, a decisão de se mover. O colarinho afrouxado com as mãos, que conheciam o que fazer mesmo quando a cabeça ainda estava começando a entender. A mão de seu Ernesto no seu pulso. A voz dele. Minha filha. Havia uma dignidade naquele momento que ela não ia deixar que as palavras de Isabela apagassem. Não porque as palavras de Isabela fossem poderosas o suficiente para apagar. Letícia tinha mecanismos de proteção bem desenvolvidos para esse tipo de coisa, mas porque o momento de seu Ernesto merecia ser guardado inteiro, sem que a sobreposição de outra coisa o encolhesse. Ela o guardou. Depois entrou no salão. O que ela não viu, porque havia saído pelo corredor de serviço e voltado pela mesma rota, sem cruzar o campo central do salão, foi o que aconteceu durante os minutos em que ela esteve fora. Khalid havia ficado onde estava, perto das janelas, enquanto a equipe de emergência chegava e tratava seu Ernesto. Não havia se aproximado, não havia oferecido ajuda. Havia reconhecido, Letícia saberia depois, que havia pessoas mais qualificadas para aquele momento, mas havia observado com a atenção total de quem está arquivando cada detalhe. Viu Letícia chegar antes de qualquer pessoa. Viu a forma como ela abaixou para a altura de seu Ernesto antes de falar. Viu a mão no ombro do homem. Viu o sinal para o segurança. 2 acenos medidos sem pânico. Viu a equipe chegar e Letícia recuar apenas o necessário para dar espaço. Viu a mão de seu Ernesto no pulso de Letícia e o aperto dela em resposta e a forma como ela ficou parada por um segundo depois de soltar. Não de indecisão, mas de absorção. Viu Isabela chegar ao lado de Letícia depois que a equipe médica assumiu. Não ouviu tudo. Ouviu o suficiente. Viu Letícia assentir e se virar para o carrinho. E ficou com isso. Do outro lado do salão, Mônica disse algo para Helena com os olhos ainda na direção de onde Letícia havia estado. Helena respondeu sem desviar o olhar de Khalid. Havia uma leitura sendo feita ali, as duas tentando entender o que aquele episódio havia significado para ele, e o que o significado havia feito para as suas próprias posições naquela noite. A resposta que elas encontraram, Letícia não saberia, mas a pergunta que elas fizeram estava escrita na postura de quem recalibra sem admitir que estava recalibrando. Quando Letícia voltou ao salão, o evento havia reabsorvido o episódio com a velocidade específica de ambientes que dependem de continuidade para funcionar. Seu Ernesto havia sido retirado discretamente. A cadeira havia sido afastada. A mesa estava como antes, sem o copo quebrado, sem nenhum sinal de que algo havia acontecido. Era a eficiência de um hotel bem gerenciado. Era também o apagamento de um momento que havia importado. Letícia posicionou o carrinho na lateral leste e continuou. Havia ainda 1h30 de evento pela frente. Havia copos que precisavam ser recolhidos, superfícies que precisavam de verificação, a ronda do corredor de acesso que Conceição havia listado na prancheta. Havia trabalho, e o trabalho não esperava por nenhuma tempestade interna. Ela trabalhou. E enquanto trabalhava, permitiu apenas uma pergunta pequena existir no fundo da mente. Não como preocupação, mas como curiosidade neutra. O Sheik Khalid havia ouvido as palavras de Isabela. Ela não tinha como saber, e não era o que importava.
O que importava estava guardado. A mão de seu Ernesto, a voz dele, o peso real e humano de um momento que aconteceu, porque ela havia estado no lugar certo com os olhos abertos. O resto era contexto. Ela continuou trabalhando. Havia uma última coisa que ela carregou com ela nessa volta. A consciência de que havia um ponto de virada dentro dela que Isabela não tinha visto e que Letícia só identificaria mais tarde, ao refletir sobre a noite. Não era raiva. Não era amargura. Era algo mais parecido com clareza. A sensação de que certos espelhos revelam quem somos, não quando as coisas vão bem, mas exatamente quando vão mal, quando o ambiente pressiona, quando ninguém está olhando para o que você faz, mas apenas para o que você representa. Ela havia agido sem calcular o que representava, e isso, ela descobriria ainda naquela noite, havia sido visto. A gala caminhava para o seu encerramento, com a graciosidade lenta das coisas caras, que se recusam a terminar abruptamente. A música havia suavizado. Os grupos de conversa tornaram-se menores, mais privados. A estrutura social do evento se fragmentando nos seus átomos fundamentais, pares e trios. Conversas que continuavam porque as pessoas queriam continuar, não porque o roteiro exigia. Alguns convidados já haviam se despedido com os abraços certos e saído. Os que permaneciam tinham razão específica para isso. Isabela tinha razão específica. Letícia havia contado 3 abordagens ao Sheik Khalid durante a noite. Não porque as acompanhasse com atenção, mas porque sua posição de trabalho na lateral do salão lhe conferia uma visibilidade panorâmica que ninguém naquele ambiente costumava levar em conta. A primeira abordagem havia sido durante o coquetel, breve e social, com a naturalidade estudada de quem praticou o suficiente para que não pareça prática. A segunda durante o jantar, com uma narrativa sobre a Fundação Vasconcelos que Letícia havia acompanhado por fragmentos, 6 minutos, talvez mais, até que o assistente de Khalid se aproximara com uma mensagem que encerrou a conversa de forma educada, mas definitiva. A terceira, mais recente, havia começado com a música como pano de fundo e terminado quando Khalid foi cumprimentar um casal de convidados que se preparava para partir. Cada abordagem havia durado menos que a anterior. Isabela havia lido isso como variação de disponibilidade, como puzzle a ser resolvido com a tentativa certa na hora certa. Letícia havia lido como outra coisa, mas não era ela quem tomava as decisões daquela noite. Mônica e Helena haviam recuado para uma posição de observação estratégica, sentadas juntas numa mesa lateral, taças na mão, com a postura de quem analisa uma partida em andamento e espera o momento de contribuir. A conversa entre as duas era baixa, contínua, pontuada por olhares que seguiam trajetórias calculadas pelo salão. Letícia estava no lado oposto, longe das mesas centrais, recolhendo copos esquecidos em superfícies menores. Os pés doíam com a persistência de quem já passou do ponto em que ignorar ajuda. Havia ainda 1h20 no turno. Ela estava posicionada perto de um aparador dourado quando percebeu, não pela visão direta, pela variação no ambiente. Uma trajetória que não se encaixava no fluxo social estabelecido daquele momento da noite. Um movimento com destino. Ela levantou os olhos. Khalid estava vindo em sua direção. A frase era simples e tomou 2 segundos para atravessar completamente do registro visual para o registro cognitivo. Não em direção ao aparador, não a ninguém além dela, em direção a ela. Letícia ficou imóvel por uma fração. O reflexo involuntário de quem está verificando se leu corretamente. Depois voltou os olhos para o copo que estava recolhendo, porque havia um copo que precisava ser recolhido e esse era o trabalho. Khalid parou a 1,5 metros de distância, não ao lado do aparador, diante dela. Desculpe pelo meu português, ele disse. O sotaque era perceptível, as vogais com a qualidade de quem aprendeu a língua completamente, mas não de berço, mas as palavras eram claras e cuidadosas. Não é a minha língua mais forte. Letícia olhou para ele. O senhor fala muito bem, ela disse, porque era verdade, e porque não havia razão para dizer outra coisa. Uma pausa mínima. Depois, a senhora sabe como está o senhor mais velho? O que passou mal durante o jantar? Aquela pergunta. Letícia não havia esperado nenhuma pergunta. Não havia esperado nenhuma conversa. Havia esperado, no máximo,
uma verificação de protocolo sobre o estado do aparador, a forma como os convidados ocasionalmente endereçavam o staff para orientações práticas, sem que a conversa cruzasse para território pessoal. Aquela não era uma verificação de protocolo. Sim, senhor, ela disse. A equipe médica disse que foi pressão alta. Ele estava estável quando saiu do hotel. Bom, Khalid assentiu com a brevidade de quem processa informação genuína, não o movimento de quem confirma o que esperava ouvir, mas o de quem recebe algo que importava saber. A senhora ficou com ele até o final. Não era uma pergunta, era uma observação. Era o que precisava ser feito, ela disse. Ele ficou em silêncio por um momento, não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o de quem está ouvindo além das palavras, processando a consistência entre o que foi dito e a forma como foi dito, e o que aconteceu antes para que o momento existisse. Como a senhora se chama? Direto, sem qualificação. Letícia. Letícia. Ele repetiu o nome com uma atenção que ela não estava acostumada, não de estrangeiro tentando processar uma sílaba difícil, mas de alguém que trata nomes como o que são. Identificações específicas de pessoas específicas, merecedoras do mesmo cuidado que qualquer outra informação importante. Eu me chamo Khalid. Eu sei quem o senhor é, ela disse. Simples, sem desconforto. O canto da boca dele se moveu levemente. O esboço de algo que não chegou a ser sorriso, mas tinha a temperatura de um. Obrigado pelo que a senhora fez esta noite. Qualquer pessoa teria feito. Não. A resposta foi imediata e direta. Não qualquer pessoa. Letícia não respondeu. Havia algo na firmeza daquela contradição que ela não sabia onde colocar e que optou por deixar no ar enquanto decidia. Foi quando Isabela chegou. A materialização entre os dois foi executada com a precisão de um movimento ensaiado, não porque houvesse sido ensaiado literalmente, mas porque Isabela havia passado anos desenvolvendo a habilidade de entrar em conversas de forma que parecesse inevitável. O sorriso estava no lugar antes de ela completar o movimento. A voz saiu aquecida e calibrada. Sheikh Khalid. O nome foi dito com uma familiaridade levemente exagerada, do tipo que tenta criar proximidade por repetição. Espero que nossa equipe não esteja inconvenientando. A pausa que se seguiu foi muito breve. Ela não estava me inconvenienciando, Khalid disse. Fui eu quem a abordei. O sorriso de Isabela permaneceu no lugar. Era desse tipo de sorriso, construído para permanecer independentemente do que acontecia atrás dele. Mas havia algo no espaço atrás dele que havia mudado com aquelas palavras, algo que qualquer pessoa com atenção suficiente poderia ler. Claro, ela disse. Só queria garantir que o senhor está sendo bem recebido em todos os aspectos. Estou. Khalid voltou brevemente os olhos para Letícia, não como gesto teatral para a plateia, não como declaração, mas como conclusão natural de uma conversa que havia sido interrompida. Boa noite, Letícia. Boa noite, senhor. Ele se afastou em direção ao assistente que aguardava perto da entrada leste. O assistente disse algo em voz baixa. Khalid ouviu, respondeu, e os dois caminharam juntos na direção do corredor principal. Isabela ficou parada por um momento, o sorriso no lugar, os olhos seguindo a trajetória de Khalid com uma expressão que só quem estava muito próximo conseguia ler completamente. Letícia estava muito próxima. Depois Isabela se virou e foi em direção a Helena, que havia se levantado da mesa lateral ao perceber o movimento. A conversa entre as duas durou poucos minutos. Letícia estava distante demais para ouvir, mas a linguagem corporal era clara. Helena comunicava algo. Isabela recebia com a estática específica de uma informação que confirma o que você já havia começado a suspeitar ser ruim. O que se seguiu aconteceu com a rapidez de decisões tomadas antes do momento de executá-las. Isabela encontrou o gerente Rodrigues perto do corredor de acesso e trocou com ele uma conversa de poucos minutos, a voz baixa, o tom composto e razoável, o tom de quem faz uma observação sobre gestão operacional, não uma acusação. Rodrigues ouviu, assentiu, olhou brevemente na direção do aparador onde Letícia continuava trabalhando. Letícia viu o olhar, sabia o que ele significava. Terminou de recolher os últimos copos da área leste e empurrou o carrinho em direção ao corredor de serviço. Rodrigues a encontrou na entrada. Letícia,
A voz profissional, sem hostilidade genuína, mas também sem temperatura real. A voz de função. Preciso de uma palavra. Ela parou e ficou de frente para ele, as costas retas, as mãos na alça do carrinho. Recebi uma observação sobre uma interação desta noite. Ele disse, com o cuidado de quem escolhe cada palavra antes de usá-la. Sobre o contato com o Sheikh Al-Rashid. A expectativa, especialmente em eventos desta natureza, é que o staff mantenha um perfil... Ele pausou brevemente, procurando o termo certo. Adequado. Letícia ficou parada. Ouviu completamente. Você sabe que não é sobre a qualidade do seu trabalho, Rodrigues continuou, com o incômodo de quem está cumprindo uma função que reconhece como pequena. É sobre protocolo, sobre a leitura dos convidados. Entendo, Sr. Rodrigues. Ele assentiu. Abriu a boca para adicionar algo. Ela não soube o que seria. Os passos que chegaram pelo corredor eram diferentes dos que ela conhecia. Não eram os passos de Conceição. Eram mais longos, mais espaçados, com a qualidade de quem caminha sem pressa porque pode. Khalid dobrou a esquina. Atrás dele, o assistente a 2 passos. Khalid havia claramente tomado a saída errada, ou a certa, dependendo de como se lê o que aconteceu em seguida. Ele parou ao ver a cena. O olhar foi de Rodrigues para Letícia, do carrinho para as posições relativas dos dois, de volta para Rodrigues. Rápido e completo. A leitura de alguém que processa situações profissionalmente. O corredor fluorescente ficou completamente quieto por um segundo. Naquele segundo, havia 3 pessoas num espaço de linóleo cinza. Um gerente de hotel que havia acabado de cumprir uma instrução que ele mesmo reconhecia como pequena, uma faxineira com as costas retas e as mãos na alça do carrinho, e o homem sobre quem toda a noite havia girado, parado numa entrada de serviço por uma coincidência de rota que ou era coincidência ou não era. Khalid olhou para Rodrigues. Desculpe a interrupção, ele disse. E havia naquele desculpe a precisão de quem sabe usar cortesia como delimitação. Uma frase que soava educada e que não era na prática um pedido de desculpas por nada. Rodrigues se virou completamente. O reconhecimento chegou ao rosto dele uma fração antes do profissionalismo que deveria ter chegado primeiro. Sheikh Al-Rashid. Desculpe, estávamos apenas... Eu sei o que estavam fazendo. Khalid disse isso sem elevar a voz, sem gesticular, com a temperatura neutra de quem declara um fato verificável. Fui eu quem abordei a senhora no salão. Ela não cruzou nenhum limite profissional. Rodrigues absorveu isso em silêncio. Se houver alguma anotação desta conversa no histórico da funcionária, Khalid continuou, com a mesma neutralidade que tornava cada palavra mais pesada, não menos, eu gostaria de ser informado. Tenho uma relação de longa data com a gestão deste hotel. Era uma declaração que podia ser verdade ou não. O que era certamente verdade era o peso específico dela num corredor de hotel às 10 da noite, com um gerente de turno na frente. Não haverá nenhum registro, Rodrigues disse, com a voz de quem ajusta a posição. Olhou brevemente para Letícia, não com raiva, mas com o desconforto específico de quem foi visto fazendo algo que, dito assim, parecia menor do que havia parecido quando tomou a decisão. Estava sendo tratado de forma informal. Não havia nenhum processo formal em andamento. Ótimo. Khalid assentiu uma vez. Rodrigues foi embora pelo corredor com a descrição ampliada de quem quer que a distância cresça. O assistente de Khalid ficou posicionado a alguns metros, reconhecendo que havia algo ainda por terminar. O corredor voltou a ter apenas 2 ocupantes. Letícia ficou olhando para o espaço que Rodrigues havia deixado. O passo do gerente já havia desaparecido na esquina. A música do salão chegava abafada pela parede, o piano num tom suave que contrastava com a dureza fluorescente do ambiente. Ela voltou o olhar para Khalid. Havia naquela situação, os dois no corredor de serviço, o carrinho ao lado dela, as luzes de trabalho acima de ambos, uma inversão de tudo que o Grand Salão havia tentado ser naquela noite. Nenhum mármore, nenhum lustre, nenhuma roupa certa para o lugar. Apenas o corredor cinza e 2 pessoas nele. Khalid a olhou com a atenção direta que ela havia percebido nele durante toda a noite. Não a atenção performática de quem demonstra estar ouvindo, mas a atenção real de quem está. A diferença entre as duas era perceptível para quem conhecia ambas. A senhora estava sendo repreendida, ele disse.
Não era uma pergunta. Era uma declaração que reconhecia o que havia visto sem precisar qualificá-lo. Letícia escolheu a honestidade porque estava cansada demais para qualquer outra coisa. Uma observação foi feita, sim, senhor. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, por causa de mim. Por causa das escolhas que fiz esta noite, ela disse, com a precisão de quem não quer que ninguém carregue o peso do que era dela para carregar. Cada uma delas foi minha. Khalid a olhou por um momento com algo que ela não conseguiu nomear completamente. Respeito seria a palavra mais próxima, mas era mais específico do que respeito, mais direcionado, do tipo que você sente quando alguém diz algo que revela, sem tentar revelar, exatamente quem é. Havia algo diferente na forma como Khalid alcançou o bolso interno do paletó. Não era o gesto de quem está encerrando uma obrigação social. Era deliberado com a calma de quem chegou a uma decisão antes de agir sobre ela. O tipo de calma que não é frieza, mas comprometimento. Ele tirou um cartão de visita e o segurou diante de Letícia. Ela olhou para ele, sem pegá-lo imediatamente. Minha fundação trabalha com gestão de crises humanitárias em campo, ele disse. Coordenação de emergências em larga escala. Treinamento de equipes para situações que exigem avaliação rápida, decisão sob pressão e presença estabilizadora para quem está em estado crítico. Uma pausa. Esta noite, a senhora avaliou uma situação com precisão, agiu sem entrar em pânico e manteve um ambiente de calma para um homem que precisava exatamente disso. Isso não é algo que se ensina facilmente. Ou existe na pessoa, ou não existe. Letícia pegou o cartão. O nome em relevo. Um cargo abaixo. Diretor de operações da Fundação Al-Rashid, com sede em São Paulo e projetos em outros países. Um número de telefone, um endereço de e-mail. Não é uma oferta, ele disse. É uma porta. O que a senhora faz com ela é inteiramente decisão sua. Letícia ficou olhando para o cartão por um segundo. Depois olhou para ele. Por quê? Ela perguntou. A pergunta não tinha acusação. Era genuína. A curiosidade de quem precisa entender antes de decidir o que fazer com uma informação. Porque pessoas que agem da forma que a senhora agiu esta noite são difíceis de encontrar em qualquer lugar. Khalid ajustou levemente o ombro do paletó, o único sinal de movimento que havia feito em toda a conversa. E por que a senhora merecia ouvir isso de alguém? Ela não respondeu imediatamente. Havia algo naquela última frase. Merecia ouvir isso de alguém, que chegou de ângulo diferente das outras. Não era elogio profissional, era reconhecimento. E reconhecimento, Letícia havia aprendido ao longo de anos, num trabalho que dependia da invisibilidade para funcionar, era uma coisa diferente de elogio. Mais rara, mais pesada. Obrigada, senhor, ela disse finalmente. Khalid assentiu uma vez, o mesmo gesto que ela havia visto ele usar com Eduardo Vasconcelos, com o embaixador, com os convidados que se despediam. O mesmo gesto com o mesmo peso, não escalonado para baixo porque ela estava no corredor de serviço, com um carrinho do lado. Depois seguiu pelo corredor em direção à saída, o assistente caindo no passo 2 metros atrás. Letícia ficou parada, o cartão na mão, o carrinho ao lado. Ouvia os passos de Khalid se afastando no linóleo. Ouvia a porta do corredor se abrindo e fechando. Depois ficou apenas o salão, abafado pela parede. Ela olhou para o cartão mais uma vez. Dobrou-o com cuidado e colocou no bolso do uniforme azul claro. Havia ainda 40 minutos de turno. Ela foi terminá-los. Os últimos copos. As últimas superfícies. O relatório de fechamento de materiais no corredor B, a assinatura na prancheta de Conceição, a troca do uniforme pelo casaco de todo dia no vestiário do fundo, onde os armários tinham as fechaduras enferrujadas e o espelho estava com uma listra opaca no canto esquerdo que todo mundo havia parado de tentar limpar. Quando ela voltou ao salão pela última passagem de verificação, o evento havia entrado em sua fase de desmontagem. A equipe de fim de noite já havia chegado. Vozes mais altas, menos cuidado com o silêncio, o tipo de atmosfera que existe quando o espetáculo terminou e sobram apenas as pessoas que fazem o trabalho real. As cadeiras eram empilhadas nas bordas. Os arranjos florais, já murchando nos vasos, aguardavam o descarte. As toalhas bordadas à mão,
que custaram uma fortuna e que ninguém havia notado de perto, exceto quem as havia estendido horas antes, eram recolhidas em pilhas sem cerimônia. Os lustres de cristal ainda estavam acesos. Davam ao mármore vazio uma luz que parecia pertencer a um lugar diferente. Não ao salão de trabalho, que o espaço agora era, mas ao salão de gala que havia sido. Uma luz que não sabia ainda que o evento havia terminado. Letícia parou no centro do salão. Não por muito tempo. Apenas um momento que se instalou antes que ela decidisse se mover. Havia naquele espaço, naquela hora, o silêncio específico que fica depois que muitas coisas são ditas e a maioria já não importa. Ela tirou o cartão do bolso do casaco e o olhou sob a luz dos lustres. Melhor iluminação do que o corredor de serviço. O nome, o cargo, o número, uma porta, ele havia dito. Ela pensou em seu Ernesto e nos dedos fechados ao redor do seu pulso, e na voz dele e no peso de uma única palavra dita com esforço e significado. Pensou em Sofia e no caderno de girafas, e na forma que a filha tinha de desenhar o pescoço comprido com um cuidado que não era técnico, mas era inteiramente dela. Pensou no que Conceição havia dito no corredor, que havia uma diferença entre as coisas que as pessoas lembrariam e a coisa que ninguém podia mudar, o que um homem havia sentido quando uma pessoa havia escolhido ficar com ele. Ela dobrou o cartão, o colocou no bolso do casaco e ficou parada por mais um segundo no centro do salão vazio, com os lustres de cristal acima e o mármore polido abaixo, olhando para o espaço que havia abrigado 100 pessoas, e suas ambições, e seus vestidos, e seus cálculos, e que agora estava sendo devolvido ao que era quando as pessoas não estavam nele, apenas um lugar, esperando a próxima vez. Os passos que chegaram pelo corredor lateral eram familiares. Conceição apareceu na entrada com o casaco já no braço e a prancheta embaixo do outro. Viu Letícia parada no centro do salão e não disse nada por um momento. Apenas veio ficar ao lado dela. As duas ficaram olhando para o espaço por alguns segundos. Ainda aqui? Conceição perguntou, a voz baixa e sem pressa. Terminando. Conceição ficou quieta um momento. Depois, sem olhar para Letícia, disse: todo mundo que estava nessa sala esta noite vai lembrar do que aconteceu do jeito que quiser lembrar. Isabela vai ter a versão dela. Mônica vai ter outra. Helena vai construir uma terceira. E vai acreditar que a dela é a mais precisa. Uma pausa. E cada uma vai continuar achando que sabe o que foi importante nessa noite. Letícia esperou. Mas tem uma coisa que nenhuma das três vai conseguir mudar. O quê? Conceição virou o rosto para ela com a calma de quem chegou à sua conclusão a tempo e não tem mais nada a provar sobre ela. O que aquele velho sentiu quando você segurou a mão dele? O salão ficou em silêncio. Letícia abaixou os olhos, não para esconder, mas para ter um lugar onde pousar o peso daquela frase enquanto ela se assentava. Sentiu o aperto de algo na garganta que ela não deixaria virar outra coisa ali naquele lugar, naquele momento, mas o sentiu completamente. Depois endireitou os ombros, pegou a bolsa, ajustou o casaco. Olhou uma última vez para os lustres que ainda lançavam luz sobre o mármore vazio, sobre o lugar que ela havia limpado de joelhos horas antes e que continuaria existindo exatamente como era, com a rachadura invisível perto da segunda coluna, com o calor diferente embaixo das mesas das janelas, com tudo que ela sabia sobre ele que ninguém mais precisava saber. Vamos, ela disse. E as duas saíram pelo corredor de serviço. O gran salão do Hotel Imperial ficou para trás, com toda a sua luz, todo o seu mármore e o silêncio particular de um lugar que ainda não sabe, mas vai descobrir que certas noites mudam mais do que as pessoas que as planejaram e imaginaram que mudariam. Se essa história chegou até você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Histórias como a de Letícia existem em todo salão, em todo corredor, em todo lugar onde alguém escolhe ser humano quando podia simplesmente passar em branco.